que sempre nos acolhe com tanto carinho e boas energias. Então, queridos amigos, nesta tarde nós vamos estudar um pouco a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. E André Luiz, o nosso querido André Luiz, que tantas obras maravilhosas, esclarecedoras, edificantes, nos enviou através da psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, no livro Buscarás e Acharás, que é de diversos autores, ele nos dá de presente uma prece que diz: Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos assim, tão só para que nos guies à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais. Quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia. Nem nos permitas caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação do Teu reino de amor, hoje e sempre. Esta prece ele passou para o Chico em Uberaba em fevereiro de 1976. Muitos aqui nem estavam na Terra ainda. Bom, no item 1 do capítulo que nós estamos estudando hoje do Evangelho, Jesus, através do Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e para aquele que bate a porta, ela se abrirá. Isto já é um grande conforto para todos nós. Mas como que nós operacionalizamos isso? Primeiro é preciso nós entendermos uma coisa básica. Por que nós estamos na Terra? Nós estamos aqui para nos aprimorarmos intelectualmente, moralmente, e para cumprir determinado programa de vida, determinado planejamento reencarnatório que nós fizemos antes de aqui chegarmos, né? E existem coisas, então, que nós precisamos realizar. Por quê? Porque isso faz parte do nosso aprendizado, do desenvolvimento das nossas capacidades. Entendendo isso, nós já conseguimos nos dar conta que nós não estamos na Terra a passeio e nem por engano. Estamos onde precisamos e devemos estar. Muito embora, às vezes, nós pensemos que houve algum engano. É fácil sobreviver aqui na Terra? Foi fácil para Jesus viver aqui na Terra? Durante a vida corporal, nós temos determinadas necessidades, que os espíritos superiores dizem a Kardec que são as vicissitudes da vida corporal. Precisamos disso porque aqui estamos. Nos alojar, nos alimentar, nos vestir, pagar nossos boletos, né? Luz, água e por aí vai. Nos locomover, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa segurança, procurar uma profissão, desenvolver uma arte. Essa lista pode ser interminável. Quando nós vemos um bom profissional, um artista em determinada área, nós não sabemos quanto esforço foi preciso para que ele chegasse onde chegou. Então, às vezes a gente vê um belo pianista, maravilhoso, é um virtuoso, que maravilha, que dom. E parece que quando a gente fala assim, dá a impressão
de que aquilo caiu no colo dele, né? Imaginemos nós, um pianista, por exemplo, quantas encarnações ele deve ter usado para desenvolver esse dom, esse talento que ele teve que desenvolver para chegar onde chegou. E aí ele chega aqui, toca 5 minutos e a gente diz, nossa, que sorte que ele teve, nasceu pronto, né? Mas não nasceu pronto, nada nasce pronto. Bom, então, por exemplo, um estudante que precisa passar com uma boa, precisa e quer passar com uma boa nota numa prova, o que é o mínimo que ele vai ter que fazer para conseguir passar bem na prova? O mínimo. Primeiro, conhecer a matéria, ter assistido aulas, ter lido muitos livros. E de preferência, focar no conteúdo. Eu sou do tempo de que conteúdo era a matéria que a gente tinha que estudar. Hoje conteúdo é coisa de internet, né? Mas assim, ele tem que focar no conteúdo que o professor ou a professora passou durante o período de aula. E ele tem que tentar pelo menos entender aquilo ali e tentar gravar na memória de alguma forma. Vai usar suas técnicas para não esquecer na hora da prova, né? Porque as respostas não vão vir de graça. Não, ele vai ter que fazer a parte dele. Tá, mas então quando eu faço uma prova na escola, não tem nenhum espírito me dando auxílio? Óbvio que tem, principalmente se eu estudei. Se eu estudei aí, tem. Senão fica bem difícil. Eles vão estar nos dando o estímulo, fazendo com que a gente relembre a matéria que a gente estudou, fazendo com que a gente relaxe, fique tranquilo para poder desenvolver uma boa prova. É ou não é? Todos já passaram por isso, né? E o que é isso? Isso é mérito. Por isso que obteve ajuda, porque se preparou, porque estudou. Certa vez, o Divaldo contava que a primeira vez que ele foi fazer uma exposição, ele foi pego de surpresa. Então veio a querida mentora Joana de Ângeles e auxiliou no que ele precisava. E aí ele fez uma explanação maravilhosa. Aí ele recebeu um segundo convite. E aí ele pensou, tô feito. Foi para a palestra e não saía nada. Por quê? Porque ele não tinha preparado, porque ele contava só com o auxílio dos mentores. Joana de Ângeles, teve uma vez que até Humberto de Campos veio socorrê-lo, enfim. Mas aí ele entendeu o que nós aqui já estamos entendendo, não é de hoje, que nós precisamos fazer o nosso esforço para poder receber o auxílio do alto. Não quer dizer que nós chegando aqui, os nossos amigos, na hora que nós estamos falando, desenvolvendo um estudo, também não nos auxiliam. Claro que sim, mas desde o momento que nós estamos fazendo a preparação do tema. Isso todos sabem. Então, nós conquistamos as coisas, sejam elas materiais, sejam elas morais, de acordo com o nosso merecimento, que se dá a partir do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso tempo, do nosso sacrifício, do nosso esforço, enfim. E muitas vezes nós precisamos até renunciar a algumas coisas para poder conseguir outras. Então a gente acaba renunciando ao descanso, renunciando ao lazer, porque para poder dar conta de determinada atividade que nós precisamos desenvolver. E é Deus quem nos capacita para desenvolver, para desempenhar as nossas tarefas, nos dotando desde sempre de inteligência, de discernimento, de energia. Mas Deus não executa a nossa tarefa, nem os nossos outros amigos espirituais. Somos nós que temos que desempenhar. E é importante nós sabermos disso para termos a consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte em tudo na nossa vida. Tudo precisa da nossa participação. E foi por isso que Jesus falou: faz a tua parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Também existem pessoas que acham que não precisam da ajuda dos céus, ajuda de Deus, ajuda de algum espírito.
porque elas acham que são inteligentes e capazes o suficiente, como nos dizia aqui André Luiz na sua prece. Não nos permitas caminhar sob os enganos da autossuficiência, porque nós sabemos que não somos autossuficientes, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Bem, então, os amigos nos auxiliam no sentido de nos manter bem, equilibrados, tranquilos, física e emocionalmente, mas o restante é nosso, né? O que é então o pedir, o buscar e o bater a porta? Nós vamos receber aquilo que nós fizermos por merecer e aquilo que for conveniente para o nosso aprimoramento. E às vezes a gente não sabe exatamente o que é isso. E a gente quer tudo, né? No item 2 desse mesmo capítulo, Kardec diz que do ponto de vista terreno, a máxima ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho. E que buscar e achareis é semelhante a essa máxima. Então, a lei do trabalho e a lei do progresso estão relacionadas a isso aqui, por quê? Porque trabalhando nós exercitamos e aprimoramos a nossa inteligência, que é o que nos faz progredir espiritualmente, intelectualmente e moralmente. Quando alguém busca alguma coisa, é sinal que está agindo, que não está sentado na inércia, aguardando que alguma coisa caia do céu. Mas sabe que, se for conveniente, vai conseguir aquilo que está indo encontrar e que quer receber. Isso é uma palavra que se ouve muito falar nos últimos tempos. Atitude. Atitude. Buscar significa predispor-se a encontrar algo que nós julgamos necessário. Se nós nos ajudamos, nós temos sempre o apoio da espiritualidade. Sempre. E aí então, relembramos aqui Emmanuel nesse mesmo livro, Buscarás e Acharás. Emmanuel, que era o querido mentor do Chico Xavier enquanto ele esteve aqui na Terra. Ele diz: aceita na Terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude de cultivador que se consagra sinceramente ao trato do solo que lhe cabe lavrar, ou seja, eu preciso lavrar o solo, ninguém vai lavrar por mim. Então, aceitar a nossa existência, porque é a divina sabedoria que nos confia, ou seja, nos dá um voto de crédito, para que nós tomemos as atitudes necessárias ao desenvolvimento de todas as tarefas que nós viemos cumprir aqui neste atual momento, na nossa existência atual. E é importante lembrar que depois das necessidades do corpo, nós também temos as necessidades da alma, do espírito. E é essa a diferença que nos coloca distantes da selvageria, né? A diferença entre o selvagem e o civilizado é justamente saber, intuir que nós temos necessidades da alma e não só do corpo, porque o selvagem, ok, no seu momento certo, primitivos, ele vive da boca para baixo, né? Daqui para cima ele não usa muito, é um automatismo ainda, é mais um instinto. Nós já usamos tudo, já usamos uma boa parte, apesar de que a capacidade do nosso cérebro é muito maior, mas nós já usamos uma boa parte do nosso cérebro, né? Então, usando uma boa parte do nosso cérebro é sinal que o cérebro é a materialização dos nossos pensamentos. Porque quem pensa não é o cérebro, mas ele é o órgão que cedia a materialização
da nossa alma, por exemplo. Por quê? Porque quem pensa é a alma, é o espírito. E o cérebro simplesmente faz aquele processamento, digamos assim, né? Se a gente for comparar com um computador, o hardware, que é a máquina, que é o computador, é o nosso cérebro, e o aplicativo, os programas, os sistemas, enfim, que é o software, são os nossos pensamentos, são aquelas coisas que vêm da alma, do espírito, né? Bom, por que então que às vezes, por mais que a gente peça na prece e busque na ação, dá a impressão de nada acontecer? Não estamos sendo escutados, eu acho que Deus me esqueceu. Não dá essa impressão? Nós pedimos, queremos muito realizar determinada coisa, determinado empreendimento, determinada tarefa, mas parece que o universo não está conspirando a nosso favor. Dá uma impressão. Ou quando de repente aparece uma doença para nós, para alguém da nossa família, a situação parece ficar muito complicada, principalmente quando nós passamos por uma perda, seja ela material, seja ela de um ente querido, pior ainda. Então parece que o mundo caiu. Tinha até uma música, né? No século passado que dizia: meu mundo caiu e me fez ficar assim. Dá a impressão que o mundo caiu e tudo à nossa volta parece que ficou cinza. Os nossos medos se multiplicam, se incham, se tornam mais fortes do que nós. É que nem sempre nós conhecemos a nossa real necessidade. Por isso que muitas vezes é através do esclarecimento que nós vamos nos consolar, porque nós vamos entender as nossas necessidades. Nós temos grande dificuldade em aceitar que derrotas fazem parte do processo, assim como perdas, frustrações. E uma coisa que a infância e a juventude de hoje em dia não está sendo preparada para receber: derrotas, perdas e frustrações. Vais participar de um jogo, não tens o direito de perder, mas um dos dois times vai ter que perder, porque se empatar vai disputar nos pênaltis. Então faz parte, né? Ah, mas se eu vou competir, eu vou para ganhar. Ok, vá com esse espírito, mas saiba perder. E isso nós precisamos muito ensinar para os nossos filhos, nossos netos, nossos amores, hoje, porque parece que hoje eles não têm permissão para derrotas, para frustrações, para perdas, e a vida é feita disso. Nós que já estamos um pouquinho mais de tempo aqui na Terra, já vimos que a vida é feita disso, e tudo ok, nos faz evoluir, nos faz crescer, nos faz aprender, né? Principalmente quando nós ainda não nos colocamos como espíritos imortais que somos e que temos a eternidade pela frente, nós nos sentimos derrotados. E essa história de eternidade pela frente é uma coisa muito grandiosa para nós, que ainda enxergamos assim um palmo à frente do nosso nariz e olhe lá, né? Mas é importante a gente ter essa noção e enxergar além dessa jornada terrena e desse curto espaço de tempo em que nós estamos aqui nessa encarnação ou em outras. Porque assim, vamos combinar, 80, 90, 120 anos é pouquíssimo diante do infinito. Porque a alma não vai morrer, o espírito não vai morrer, são os corpos que vão morrendo. Só que 50, 80, 120 anos é muita coisa em termos de aprendizado, porque os amigos nos dizem que a vida é feita de mil nadas, e esses nadas, que são os detalhes da nossa vida, que às vezes nós temos um grande aprendizado em poucos segundos, são importantes. Então, os amigos nos dizem ainda no Evangelho: toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Olha, se a quiseres empregar
Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu sei que eu tenho a fé racional, lógica, de que vou receber ajuda se eu fizer a minha parte. Mas será que eu quero essa ajuda? Se eu quero, eu vou receber. Mas meu livre-arbítrio sempre será respeitado. Então, nós pedimos uma coisa e recebemos outra, muitas vezes. E aí, então, nós vamos ler aqui a continuação do versículo de Mateus, que está aqui na entrada desse capítulo do Evangelho. Onde Jesus nos diz: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou uma serpente ao filho que pede um peixe? Se vós, sendo maus como sois, olha, nos chamou de maus, porque nós ainda não aprendemos a ser bons, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Nós só precisamos começar a entender o que são os bens verdadeiros. Que nem sempre são aqueles que nós estamos desejando no momento, mas que são aqueles que vão nos fazer bem. E aí Emmanuel completa: administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Ou seja, somos depositários fiéis. Precisamos ser fiéis, né? Entretanto, não esqueças que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte. E que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houverdes entesourados dentro de ti. Quando a gente for enterrado, for cremado, o que é que a alma, o espírito vai levar? A começar nem o corpo, né? Por isso que a alma se afasta, porque o corpo já morreu. O que é que nós vamos conseguir levar? Que não é nada material, nada corpóreo. É aquilo que está no nosso arcabouço, né? Na nossa biblioteca virtual da mente, né? Um exemplo desses valores que ele cita, eu peguei só um, que eu acho que para todo mundo já é bem fácil. Todos já conseguiram, então eu peguei esse exemplo. Como nós já estamos mais conscientes, nós fazemos uma prece pedindo a Deus que nos dê paciência. Paciência. Então aparece no nosso caminho todas as situações possíveis e imagináveis que vão nos trazer conflitos, desconforto, incômodo. Mas não foi isso que eu pedi paciência. Só que como nada cai no nosso colo, né, na inércia, na inatividade, o universo, ou Deus, ou os nossos amigos benfeitores, eles estão nos encaminhando através desses conflitos, dessas dificuldades, ou uma pessoa difícil que entra na nossa vida. Eles estão nos encaminhando a receita para nós aprendermos, a exercitar, a desenvolver, a cultivar a nossa paciência. Porque é fazendo que se aprende. No início, se faz mal feito, se faz. Mas é só no início, porque depois, se a gente quer acertar, a gente faz de novo, milhões de vezes, né? Até chegar no estágio razoável. A gente repete. Então, às vezes, se a gente não tem nenhuma paciência, a gente vai ter que plantar aquela semente. E assim nós usamos só um exemplo, que é a paciência, mas tem tantos outros que nós ainda queremos, né, desenvolver. Então, nenhuma virtude vai cair pronta para nós. Todas precisam ser
dedicadamente, atenciosamente cultivadas, desenvolvidas por nós mesmos. O meu vizinho, o meu esposo, a minha filha, o meu filho não vão me dar a paciência. Eles serão instrumentos para que eu possa desenvolver essa paciência. E eis que, depois de algum tempo e muita persistência, muitos perrengues, muito trabalho, nós nos vemos conquistando uma qualidade que nem nós sabíamos que teríamos a capacidade de desenvolver. E eis que aprendemos. São as montanhas. Lembra que Jesus dizia que a fé, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa que quase não se enxerga, a sementinha de chia, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Podereis remover as montanhas, mas não é o Monte Everest, não são as montanhas físicas, são as montanhas interiores nossas. São as nossas dificuldades íntimas. São todas possíveis de ser removidas. E tem que ser por nós, não é o outro que vai fazer isso por mim. O outro pode ser um instrumento, mas eu vou operar nesse desenvolvimento, né? E então é por isso que às vezes nós ouvimos falar em milagres. Milagres. Muito se fala em milagres. Mas na verdade os milagres nada mais são do que todas aquelas coisas que todos nós podemos fazer, poderemos, quando nós passamos a conhecer as nossas próprias capacidades e as leis divinas. Porque se fosse milagre mesmo, estaria contra as leis divinas. Então não é milagre, tudo é muito natural porque está de acordo com as leis divinas, só que muitas nós não conhecemos ainda, né? Então, as nossas capacidades, talentos, virtudes que nos foram presenteadas na forma de semente e que cabe a nós cultivar. Quando nós desenvolvermos, nós realizaremos verdadeiros milagres, né? Nós conseguimos grandes coisas quando nós temos fé em Deus e na capacidade de que Ele nos dotou. Força e determinação. Inteligência para desenvolver as nossas capacidades. Por isso nós podemos pedir sempre a coragem e a resignação, e devemos, para nós podermos suportar o fardo que ainda nos cabe carregar. E não ao outro, a nós. Mas nós não devemos pedir que não haja dor, dificuldades, porque isto são coisas, são itens que estão no nosso programa de evolução. E muitos deles são consequências de escolhas que nós fizemos de maneira errada em outras oportunidades. E o princípio da reencarnação, ele é um dos pilares da doutrina espírita que já nos explica, que já nos esclarece e conforta a respeito disso, de que hoje nós estamos colhendo o resultado daquilo que nós plantamos no passado. E se nós formos no capítulo 5 do Evangelho e lermos com atenção sobre as causas atuais e anteriores das nossas aflições, nós vamos ver que muitas são do passado, mas muitas são dessa existência mesmo. Então, nós preparamos hoje, de maneira especial, um encerramento para fechar com chave de ouro esse nosso estudo da tarde, que esperamos que tenha sido bem compreendido, de maneira mais poética. Aqueles que assistiram uma animação longa-metragem, lá em 98, eu acho que foi, chamado O Príncipe do Egito, que fala sobre Moisés, devem lembrar dessa música que é muito linda. Eu não trouxe o original, eu trouxe só um fundo musical, para que a gente possa ler aqui, não vou declamar, não se preocupem, vou ler aqui a tradução desta música, que vai nos reforçar a nossa fé e reforçar para nós sabermos o que nós realmente devemos pedir e buscar. O original era com a Whitney Houston e Mariah Carey. When You Believe. Quando você acredita. Muitas noites nós oramos, sem qualquer prova de que alguém poderia nos ouvir.
em nossos corações uma canção de esperança que quase não entendíamos. Agora não temos medo, embora saibamos que há muito a temer. Nós movíamos montanhas muito tempo antes de sabermos que poderíamos. Sim. Pode haver milagres quando você acredita. Embora a esperança seja frágil, é difícil matá-la. Quem sabe que milagres você pode alcançar quando você acredita? De alguma forma você alcançará quando você acreditar. Sim. Neste momento de medo, quando as orações muitas vezes parecem ser em vão, a esperança parece pássaros de verão que rapidamente voam para longe. Mas mesmo assim eu estou aqui, meu coração tão completo que não consigo explicar, procurando fé e falando palavras que eu nunca pensei que diria. Pode haver milagres quando você acredita. Embora a esperança, a fé seja frágil, é difícil de matar. Quem sabe que milagres você pode alcançar quando você acredita? De alguma forma você alcançará quando você acreditar. Eles nem sempre acontecem quando você pede. E é fácil ceder aos seus medos. Mas quando você está cego pela sua dor, não consegue enxergar o seu caminho claramente no meio da chuva. Uma voz pequena, mas firme, resiliente e insistente diz que a ajuda está muito próxima. Pode haver milagres quando você acredita. Deus, quando você acredita. Embora a esperança esteja frágil, é difícil matá-la. Quem sabe que milagres você pode alcançar quando você acredita? De alguma forma você vai alcançar quando você acreditar. Apenas acredite, mas vá em busca. Você irá alcançar quando você acreditar. E com essas palavras desta canção tão positiva, tão esperançosa, nós agradecemos a espiritualidade amiga por essa oportunidade de reencontro e agradecemos por todas as nossas dificuldades que nos mantêm fortes e em pé diante das nossas necessidades de evolução. Agradecemos pela força, pela resignação, por tudo que sabemos que podemos contar quando mais necessitamos. Acreditemos. Muito obrigada, que assim seja. Excelente tarde a todos nós.